Esse episódio tem um oferecimento de Precisão Aeroagrícola, sua aplicação em boas mãos, e 14º Workshop GAPS, pesquisa feita de produtor para produtor. Agro e prosa, apresentação Divino Ronaldo. O meu entrevistado de hoje é Anderson Galvão, que é médico veterinário, e nós vamos falar sobre o impacto do inverno na pecuária. Aliás, ano em que o inverno está sendo bem mais forte do que nos últimos anos. Meu amigo Anderson Galvão, como é que você está, maninho? Tudo bem, meu irmão, graças a Deus. Prazer e privilégio estar aqui dividindo mesa com você aqui no seu Agro e Prosa, viu? Muito obrigado, obrigado. Você sabe que esse nosso bate-papo vai para o rádio, vai para a Rádio Morada FM, vai para a Rádio Agro Hoje, podcast Agro e Prosa, YouTube também. Olha aí, rapaz. É multiplataforma. Maravilha. Anderson, como é que estão as coisas? Tudo bem? Tudo bem, meu amigo. Graças a Deus. Como se diz, estamos trabalhando, produzindo proteína para o mundo, né? Estamos com saúde, estamos bem. Então a gente só tem motivo para agradecer, né? Não, produzindo proteína só não. Produzindo proteína de qualidade. A melhor proteína do mundo. A melhor do mundo. Né? Ô Anderson, você que essa carinha de menino, você já é médico veterinário há quanto tempo? 10 anos, Divino Ronaldo. Tem 10 anos que eu me formei. Você começou a faculdade com 12 anos de idade. É generosidade sua, meu amigo. A lataria tá mais ou menos aí, mas a idade já chegou já, viu? Esse ano faz 11 anos de formação, né? E a gente faz o que a gente gosta, que é contribuir com a pecuária, né? De uma forma direta, através dos insumos, seja ele de sanidade ou de nutrição animal, e a gente vai bater um papo aqui hoje falando das oportunidades, né, e dos desafios que o inverno traz para a pecuária de corte e de leite também. Por que você tá com essa camisa da AgroRaça aí? Rapaz, é porque essa aqui é a nossa farda, né, diária. Né? Assim como aquele bom militar, né, usa a farda todos os dias, essa é a nossa farda, né? Nós trabalhamos com venda de insumos de produtos agropecuários, né? Eu sou gerente comercial da AgroRaça, uma revenda local aqui de Rio Verde, né? De onde a gente grava, mas eu tenho certeza que quem está nos assistindo, nos ouvindo, vai levar informação relevante para norte a sul do país. Com certeza absoluta. Esse ano está tendo um inverno mais rigoroso do que nos últimos anos. Aliás, fazia muito tempo que eu não via uma sequência de dias frios como a gente está tendo, né? É verdade. Qual o impacto disso na pecuária? Bom ponto. Realmente esse ano, cada ano é um ano específico, né? A gente brinca que cada ano realmente é um ano, né? Na nossa região aqui, predominantemente, nesses últimos 30, 40 dias, a gente teve temperaturas bem baixas, que não são muito típicas, né, do nosso Goiás, né? A gente brinca que blusa de frio, a gente, quando vai usar, sente o cheiro de naftalina, né? Fica guardado muito tempo. Mas, de fato, Divino, essas baixas temperaturas, o pecuarista, ele tem que ter alguma atenção redobrada com o seu rebanho, seja ele de corte, seja ele de leite, seja cria ou recria ou engorda. E do mesmo jeito que ele também tem que ter atenções redobradas na saúde, no bem-estar, na nutrição desses animais, existem também oportunidades que nessa época do ano também aparecem, principalmente nessas regiões que a gente se enquadra aqui, que são regiões muito agricultáveis, né? Então existem oportunidades aí nessa fase do ano, né? A gente fala que o nosso Brasilzão, ele é um país único. Nós somos privilegiados porque nós conseguimos fazer 3 safras no ano, né? Então, realmente o produtor nessa época do ano, de baixas temperaturas, ele tem que estar com um ponto de atenção, que é o que a gente vai conversar hoje, mas ele também tem oportunidades. E a gente já pode dividir talvez esses desafios em 2 quadrantes, na parte sanitária e na parte de nutrição animal. Tá, então hoje nós vamos falar sobre as atenções que você, pecuarista, precisa de ter nessa época agora, né? Essas atenções estão ligadas a desafios, né? Mas que trazem oportunidades, né? Toda vez que você tem desafio, você tem oportunidade. Então, vamos começar. Você falou que essa atenção ela se divide em 2 quadrantes. Quais são? Nutrição e sanidade. Existe um desses quadrantes mais importante do que o outro ou não? Os 2 estão no mesmo patamar? Os 2 estão no mesmo patamar. A gente costuma falar que a pecuária ela é feita de pilares, né? A gente vai sobre uma construção, um prédio, a gente tem que fazer um pilar bem feito para sustentar, né, aquela construção que vai ser feita. Fazendo aqui uma analogia, né? Mas a pecuária ela é feita de sanidade, nutrição, genética, bem-estar, manejo, né? E a sanidade, como a nutrição, são 2 pilares muito importantes. Um não sobrepõe o outro. Por exemplo, nessa época do ano agora,
pensando na sanidade, que é um desses pilares importantes, o que o produtor tem que estar atento? Pensando nas doenças respiratórias, né? São a época de inversão térmica, que muitas das vezes os dias são quentes e as noites são frias, né? E às vezes quem está nos assistindo, nos ouvindo, isso pode ser uma coisa já do cotidiano, né? Mas o bovino ele fica no campo, lá ele não tem blusa de frio, Divino Ronaldo, né? Então a gente precisa de criar um ambiente, criar soluções através de vacinas e até mesmo na pecuária de leite, por exemplo, as bezerrinhas quando nascem, muitas das vezes elas recebem um aquecimento por um colete, né? Existe um colete, se você pesquisar na internet aí, colete para proteger as bezerras recém-nascidas em pecuária de leite. Eu nunca vi, Anderson. Existe, né? Para quê? Para diminuir mesmo essa inversão térmica, que ela é muito comum nessa época do ano, dos dias serem quentes e as noites serem frias, que isso vai acontecer o quê no sistema imunológico do animal? Assim como nós, né? Quando começa a ter essas temperaturas altas e baixas oscilando, a nossa imunidade ela cai. E para o bovino não é diferente, né? Então, as doenças oportunistas dessa época do ano, as clostridioses, por conta da mudança da estação, da seca para as águas, e também as doenças respiratórias, são assim os dois pontos de maior atenção que o produtor tem que ter dentro da fazenda. E aí aquela pergunta, você deu esse exemplo aí da pecuária de leite, mas isso não condiz com a pecuária de corte, o bezerro lá que está na lida, no campo, né? Ele também tem esses desafios. É lógico que num quadro um pouco diferente, né? Ele tem mais resistência, mas nada impede que a gente faça sempre as vacinações corretas nessa época do ano. Existe uma temperatura ideal para esses... Por exemplo, no caso, deixa eu pegar um exemplo aqui que eu já ouvi muito e já vi, né? Os pintinhos, por exemplo. Você coloca uma lâmpada ali, tem uma temperatura, né, que é ideal para aqueles pintinhos. No caso dos bezerros, tem uma temperatura ideal? Uma faixa de temperatura? A temperatura ideal, quando a gente vai falar de bezerras de holandesas, que são... Quando a gente pensa em pecuária de leite, a gente tem que pensar na melhor genética, né? Exatamente. Então, são animais que têm o sangue europeu, né? Uhum. E o clima europeu, ele é mais frio do que aqui, né? Então, com certeza, esse animal ele vai conseguir suportar uma temperatura de frio muito maior do que um Nelore. Uhum. O Nelore, ele é um animal, né, que foi se desenvolvido a sua genética, ele foi se aclimatando com o nosso ambiente tropical, né? Mas, respondendo a sua pergunta, a bezerra ela não pode baixar muito das temperaturas dos 15 graus, né? Acho que até 15 graus é uma quantidade suportável para ela. Mas a gente tem que pensar nos ventos, né? Se está tendo vento, se está tendo barreira, para não chegar esse vento direto a ela, se ela tem uma casinha adequada, se ela tem uma estrutura, seja ela coberta ou nas laterais ou no superior, né? Para ela não estar no sereno direto, né? Então, tudo isso a gente tem que pensar, né? Mas uma temperatura de 15 até 30 graus aí tá tranquilo para a bezerra, ela consegue suportar bem aí. Você falou de vacinações, Uhum. né? A importância de se vacinar esses animais. Nós já estamos aí no período frio, que já vem de vários dias. Tem gente que não vacinou. Vacina daqui para frente ou espera para ver o que vira? Deve vacinar, né? A gente saiu agora de uma gripe aviária, né? Recentemente agora, de uma gripe aviária, né? Nem fala. Viu? E muitas aves tiveram que ser sacrificadas, né? Mesmo pelo fato de não terem a ocorrência, mas isso já se dimensiona ali uma quantidade de quilômetros onde pode ter um contato e sacrifica esses animais por um bem maior da avicultura. E na pecuária de leite de corte é importante você fazer essa vacinação. Muitas das vezes o produtor nem sabe que existe essa vacina, né? E são dois grandes agentes nessa época do ano, né? Seja ela por vírus ou seja ela por bactéria. E aí, Divino Ronaldo, além das baixas temperaturas, a gente também tem a ocorrência de poeira, né? Incidência grande de poeira nessa época do ano. Então, tudo isso também contribui para a diminuição da imunidade desses animais. A poeira em excesso ali, ela vai trazer micro-organismos, alguns patógenos. Alguns dos animais conseguem conviver bem, outros pode causar sim uma doença respiratória, né? Então, o produtor ele deve fazer essa vacinação ao longo desse ciclo agora, pensando que a gente entrou no inverno tem poucos dias, né? Dia 20 de junho entrou no inverno. E o inverno ele vai até ali meados ali de outubro, a gente ainda tem que fazer essa vacinação pensando nas doenças respiratórias. Seja ela de gado de corte, seja ela de gado de leite, seja ela cria, recria e engorda, ou seja ela só de confinamento, né? É muito comum nos protocolos sanitários de confinamento
nos confinamentos a gente fazer essa vacinação, né? O produtor que está me ouvindo, ele já sabe, isso é uma prática comum do dia a dia dele, já fazer essa vacinação, não só na época do inverno, a gente faz ela no ano todo. Por quê? Porque a gente coloca uma população muito grande de animais, um rebanho muito grande, um pequeno espaço. Então a gente já coloca um desafio muito grande, né? E esse animal vai receber uma dieta diferenciada, né? Às vezes ele estava num pasto. Então tudo isso muda, gera um estresse no organismo do animal, no rumen propriamente dito. Então tudo isso tendencia esse animal a ele ter uma doença respiratória, que é mais comum nessa época do ano. Eu quero abrir um parênteses aqui. Há poucos dias atrás, faleceu um grande mestre da pecuária, que foi o professor Matheus Paranhos, né? E eu tive a oportunidade de entrevistar o professor Matheus Paranhos no Feedlot Summit em Goiânia. E o tema que ele falava era exatamente poeira, né? O impacto da poeira para os animais. Quando você tocou no assunto aí, eu gostaria de reverenciar o grande professor Paranhos, né, que fez muito pela pecuária brasileira, né? E eu acho que num país que não tem ídolos, né, que a gente às vezes esquece tanto das pessoas que passam por aqui, que fazem um trabalho importante, então fica aqui, né, a nossa gratidão ao professor Matheus Paranhos, que infelizmente nos deixou. Bom, você falou aí que muitos pecuaristas não conhecem essas vacinas. Eu gostaria até que você falasse um pouco mais, falasse como é que ele faz, quais são as vacinas importantes, quando é que ele deve adquirir, onde que ele vai adquirir, quanto custa, até para que as pessoas entendam um pouco mais a respeito. Certo. Quando a gente fala de vacina respiratória, a primeira doença que a gente pensa é a pneumonia, né? Mas tem as broncopneumonias que a gente pode colocar junto, mas a principal mesmo é a pneumonia. Seja ela causada por vírus ou por bactéria, como a gente falou aqui, né? E o produtor ele tem que fazer essa vacinação porque é muito barato, né? Quando a gente fala em vacina, é muito barato. Quando a gente pensa que um animal deve custar em torno de R$3.000 aí, né? E uma vacina custa R$6 a dose, R$8 a dose, é um seguro que vale a pena a gente fazer esse investimento, né? Quando a gente olha o valor do nosso patrimônio, que é o boi ou a vaca, versus o benefício e a proteção que essa vacina vai ter, vale muito a pena fazer esse investimento, né? Pensando que a pneumonia, Divino Ronaldo, ela é uma doença muito severa. Quando o animal ele adquire ela, se você não medicar ela de forma rápida, você perde esse animal. Então ela é uma doença altamente assim perigosa no sentido de trazer a morte mesmo, o prejuízo financeiro para o produtor. Quando você fala de forma rápida, primeiro, como é que ele detecta se esse animal está doente ou não? E a partir do momento que ele detectou, em quanto tempo ele tem que agir e como ele deve agir para que esse animal não se perca? Geralmente o pessoal do campo ele já sabe como que são esses sinais clínicos, né? Primeiro sinal clínico, que é um geral que você pode utilizar aí para todas as doenças, é o animal sair do rebanho, sair do bando, né? O bovino ele é um animal gregário, né? Ele anda em bando. Então, se aquele animal ele já saiu do bando, ele já não está comendo, ele começa a sair uma secreção na sua narina, um catarro. A gente costuma falar que ele começa a ficar duro, esticado, porque respirar para ele dói, né? São evidências assim clínicas que a gente já consegue fechar o diagnóstico que ele está com uma doença respiratória, provavelmente uma pneumonia. E essa pneumonia ela evolui muito rápido. Questão de horas a gente pode perder esse animal. Então é importante o produtor já ter na sua farmácia um kit de tratamento para doença respiratória, mas não esperar a doença bater na porta. É sempre fazer a vacinação, né? Prevenir é sempre melhor do que remediar. Maninho, eu preciso de um tempinho para fazer um intervalo comercial e nós voltamos em alguns minutinhos já. Alta tecnologia, eficiência e produtividade no campo. Com a precisão aeroagrícola, você tem maior uniformidade na aplicação, sem amassar plantas e sem compactar o solo. Tudo isso com menor impacto ambiental e uma equipe comprometida com ética, respeito, inovação e resultados. Certificação em aplicação aeroagrícola sustentável, base em Catalão e pontos de apoio em Goiás, Minas Gerais e São Paulo. Precisão Aeroagrícola, sua aplicação em boas mãos. Acesse www.precisaoaeroagricola.com.br. Hoje eu estou entrevistando o médico veterinário Anderson Santos Galvão e estamos falando sobre o impacto do inverno na pecuária. Você tinha falado a respeito de nutrição, né?
Vamos falar um pouco da importância dessa nutrição, como é que deve ser feito, de que maneira, o que o pecuarista tem que se preocupar? Maravilha. O bovino ele é um animal fantástico, né? Transformar capim, silagem, feno em proteína, seja ela o leite ou a carne, é só Deus mesmo para fazer um animal abençoado como a vaca, né? O ser humano tá tentando, né? Tá tentando, vai pro laboratório, tenta, mas não fica do mesmo jeito nunca, né? Não. Então, o principal alimento dos animais é o pasto, né? E é o mais barato, né? A gente vai falar de outras oportunidades que aparecem ao longo desse ano, ao longo desse período do ano, né? Mas o pasto nessa época, Divino, ele já não tem aquela mesma oferta de nutrientes, né? Esse pasto ele seca, algumas regiões ele pode até morrer por conta das geadas, que não é o caso nessa região nossa, nesse ano específico, mas já aconteceu, né? Mas o importante é o produtor saber que nessa época do ano, no inverno, a oferta de forragem, a oferta de pasto, ela diminui. Diminuindo essa oferta de pasto, esse animal ele começa a passar por um estresse alimentar, porque ele busca aquele alimento no campo e aquele alimento já não está tão disponível. Então a gente já tem que oferecer uma dieta nutricional e adequada para esse animal, para essa categoria animal específica, né? A dieta da vaca não quer dizer que vai ser a mesma dieta do bezerro. A dieta do bezerro não é a mesma dieta da vaca. Então o primeiro ponto é a gente individualizar a dieta desses animais por categoria animal. A dieta de uma vaca de leite ela é diferente de uma dieta de gado de corte. Anderson, mas todos nessa época do ano vai ter mudança? Sim. A não ser as vacas que já estão estabuladas, né, que já estão em confinamento, nos compostos, nos freestalls, né? Essa ela recebe uma dieta igual o ano todo, né? Não tem essa mudança. Mas pensando no animal que está a pasto, ele tem que preocupar com essa dieta, porque com certeza o seu pasto ele não tem a quantidade de nutrientes suficiente para que esse animal não perca, né, peso. E é o que a gente não quer, né? A gente brinca muito do boi sanfona, né? É muito comum a gente falar o boi sanfona. E é muito comum acontecer ainda na nossa região, mesmo a gente trazendo informação através aqui do AgroProsa, através da rádio, né? Mas o produtor precisa ter essa conscientização que nessa época do ano ele tem que dar um suporte de nutrição. Qual nutrição que a gente vai dar? Como eu te disse, ela tem que ser individualizada pela categoria dos seus animais. Mas de via de regra, a gente pode oferecer uma silagem, a gente pode oferecer um proteinado para esses animais, para compensar essa falta de energia que tem no capim. A gente pode oferecer uma ração. Então, às vezes, o amigo que está nos ouvindo fala, não, eu não tenho pasto mais nessa época do ano. Eu tenho duas opções, ou eu vendo gado, ou eu termino ele. Para esse produtor, a gente tem solução para ele também. Existe um conceito de dieta que nós vendemos na AgroRaça, que chama ração dieta total. A gente consegue ganhar peso desses animais, Divino Ronaldo, sem ter pasto. É uma opção. Uma outra opção também que a gente pode encontrar agora nessa época do ano, estamos numa fase de colheita de safrinha, né, da segunda safra do milho. Temos as palhadas, né, então a fonte de palhada ali também é uma fonte boa de suplementação, colocando no coxo também algo a mais de suplementação, né, uma palhada de milho junto com um proteinado vai muito bem, uma palhada de milho junto com um mineral com ureia vai bem, né? Então tem algumas opções que a gente pode trabalhar a campo e a gente trabalhar caso a caso. É muito importante o produtor sair com essa mensagem. Eu preciso fazer algo de nutrição para os meus animais nessa época do ano. Mas sua dieta não vai ser a mesma do seu vizinho. Então a gente trabalhar de forma individualizada. Aliás, o produtor já deveria ter preocupado com isso lá atrás, né, Anderson? Porque a pastagem, a partir do momento que você sabe, né? Todo produtor sabe que todo ano, independente de frio ou não, nós teremos uma escassez de chuvas. Haverá um momento em que as chuvas cessarão e que a partir daquele momento o pasto que tinha que ter já teve, né? Então ele já tem que ter preparado, programado um feno, uma silagem, alguma coisa que vá trazer essa suplementação para esse animal, né? Geralmente a gente costuma deixar o pasto vedado, né? O produtor tem isso, né? Exatamente, vedar o pasto. Uma parte da fazenda ele deixa vedado, né? Deixa até sementear, passar um pouco do ponto, isso. Mas não tem problema, né? O que a gente quer ali é os fachos, né? E é muito comum que você tocou fazendo o planejamento, né? Porque todo ano a gente vai ter a seca, né? A gente brinca que existem 4 estações do ano, né? Primavera, verão, outono e inverno, mas na pecuária a gente só tem 2. A gente só tem o período das águas
e o período das secas. De seca. E é o que a gente está atravessando agora, né? Deus nos abençoou muito esse ano, né, Divino Ronaldo, porque a gente foi um ano atípico com relação ao regime de chuva, né? A gente teve chuvas demais, até né? poucos dias atrás aí de mês de junho, né? Então ainda tem pastos, ainda algumas fazendas têm oferta de pasto, né? Não são muitas, né? E é importante às vezes o produtor olhar, meu pasto está verde, mas tem folha? Porque só o fato de estar com a coloração verde não quer dizer que é um pasto de qualidade. Tem que ter folha. E o que o bovino se alimenta, o que vai nutrir, que vai ganhar peso, vai produzir leite, vai produzir carne, ganho de peso, é folha. E a folha nova, né? Folha que ele vai comer ali e que vai deglutir, né? Não adianta nada comer só pedaço de pau, talo, né? Não vai resolver. Não vai resolver, né? Como é que o produtor pode se planejar? Boa. Eu acho que o produtor, ele, pelo que você já disse, bem claro, né? Pelo menos 4 meses do ano a gente vai ter esse desafio, né? No ano passado a gente teve 6 meses sem chuva, né? Então ele fazia esse planejamento do número de cabeças que ele tem, né? Para passar qual que é o planejamento que ele precisa, se é uma silagem, se é deixar um pasto vedado, se é comprar um feno, se é fazer uma suplementação nessa época do ano, do inverno, né? Da seca. Então ele se planejar, acho que a primeira palavra é se planejar, fazer um planejamento ao longo do ano, para você não viver o boi sanfona. Muitas fazendas, Divino Ronaldo, vão usar o confinamento como uma estratégia. Como assim uma estratégia? Pensa comigo. A fazenda do seu João, vamos dar um nome hipotético aqui, é cria, recria e engorda. E vai chegar nessa época do ano agora, ele não tem pasto para todos os animais. Mas ele tem uma área ali de coxo, ele montou uma estrutura, ele plantou uma silagem, ou ele já tem uma silagem de capim, pode não ser o milho, o de milheto, seja lá qual for. E ele vai usar essa época do ano agora para desafogar os seus pastos, deixar os pastos mais para as vacas e vai fazer o sequestro desses bezerros, ou dos garrotes, ou das novilhas, ou até mesmo das vacas que não estão prenhas, porque geralmente nessa época do ano também, Divino Ronaldo, é quando a gente encerra a estação de monta. Geralmente a gente encerra ela aí a partir do mês de maio, junho, julho, agosto, estamos encerrando a estação de monta. O produtor já fez o diagnóstico da estação, já sabe quais são as vacas que estão vazias, e uma fonte de receita para a fazenda é descartar esses animais através do abate, né? E ele vai usar o confinamento como uma estratégia para desafogar os pastos, para fazer caixa para a fazenda, e ele está fazendo um planejamento, né? Então, o produtor ele tem que ter esse planejamento, assim como o agricultor ele tem um planejamento, a janela de plantio, janela de colheita, o produtor, o pecuarista, ele também tem que ter esse planejamento ao longo do ano, reconhecendo que 3 a 6 meses da sua atividade ele vai ter que ter comida, né? Tem muitos pastos que a gente vê por aí que não tem abrigo, não tem árvore, né? Você olha, os animais estão lá meio que ao relento. O uso de abrigos, de sombrite, de quebra-ventos, pode contribuir com o bem-estar animal no inverno? Sem sombra de dúvida, viu? Usando até que grandes estudos do grupo ético, no qual o professor Matheus Paranhos foi o fundador do grupo ético, né, da Unesp, né? Ele vai trazer vários estudos mostrando que o conforto térmico, o conforto de bem-estar traz mais ganho de peso para esses animais. Vou dar aqui um exemplo bobo, pequeno. Se você que está me ouvindo aí é produtor de leite, por exemplo, e o fato de você amamentar essa bezerrinha de leite, porque geralmente na pecuária de leite, Ronaldo, quando essa bezerra nasce, a gente já tira ela da mãe, né? Ela já começa a receber uma alimentação via mamadeira, né? Um leite em pó, né? Lembrando da importância do colostro. Lembrando a importância do colostro, né? Fez a cura do umbigo, fez todo o tratamento ali de protocolo de nascimento, né? Mamou o colostro. Existem estudos que comprovam que quando eu estou amamentando esse bezerro através de uma mamadeira e eu faço uma massagem, né, ali nas costinhas dele, próximo à perna traseira, comprova que essa bezerra ela consegue ganhar mais peso do que outras bezerras que não recebem essa massagem. E o que essa massagem reflete? Essa massagem reflete o carinho que a mãe faz. Porque se a gente for olhar lá no campo, é natural que a mãe vai lá dar umas lambidas na bezerra, no bezerro, né, quando nasce. E isso remete a ela conforto e bem-estar. Então, o conforto e o bem-estar na produção, em qualquer área, seja na bezerra, seja na vaca, seja no confinamento através de sombra, como você mesmo disse, o conforto e o bem-estar ele sempre vai aumentar a produtividade, sempre vai aumentar, né? Porque os animais eles
São seres gregários, valorizam o conforto e tudo que a gente entrega para eles entregam de volta para a gente em produção. Eu acho que o mínimo que a gente pode oferecer para um animal desse é respeito, né? O mínimo é respeito. E é interessante que quem cria um animal de alto padrão, de alto valor para produzir uma carne, um wagyu, por exemplo, né? Você vê que ele tem um cuidado diferenciado com esse animal, né? Muitas vezes até música, né? Lugares para esses animais se coçarem, né? Então, quer dizer, são ambientes limpos, ambientes adequados, com temperaturas adequadas. Então, por que um animal normal do dia a dia aí, nosso, não pode ser tratado com carinho, com respeito? Ninguém está falando para gastar dinheiro que não deve, né? Vou me endividar. Não, né? Mas é o que você falou, são cuidados mínimos, né? E hoje em dia eu acho que as pessoas estão tendo um consenso maior de que o animal precisa de ser respeitado. Sem sombra de dúvida. E é um caminho, assim, sem volta, né? Quando a gente pega o estado de São Paulo, que já vai ser a rastreabilidade bovina, ela já é uma realidade lá, é justamente para a gente saber o que a gente fez de manejo, de aplicação de produto, para quando chegar esse produto lá na prateleira, seja um queijo, seja um leite, seja uma carne, é o consumidor ter acesso a como é que foi a produção desse animal, né? Porque o abate, ele é inevitável para o animal, sim, né? Mas o que a gente pode oferecer e deve oferecer para esse animal é uma vida digna de alimentação adequada, de vacinação contra as doenças, né? De respeito mútuo, né? Entre ser humano e animal, né? O tratamento ali no dia a dia. O tratamento no dia a dia. Eu vou fazer mais um intervalo comercial e em alguns minutinhos nós continuamos a nossa prosa aqui no programa. Uma nova safra de conhecimento está prestes a começar. É o 14º Workshop GAPS, dias 20 e 21 de agosto no Teatro Lauro Martins, em Rio Verde, Goiás. Prepare-se para ouvir quem faz a diferença no agro. Marcos Troigo, ex-presidente do BRICS, especialista em geopolítica. Kellen Severo, jornalista premiada várias vezes pelo trabalho que desenvolve no agro. Marcos Fava, professor, referência no agro, fundador da Mark Strat Harvey School. Carlos Cruciol, professor e pesquisador premiado. Gisele Santos, engenheira agrônoma especialista em plantas daninhas. Enio Fernandes, consultor, palestrante, professor e liderança em entidades do setor rural. Mas atenção, produtor, as vagas são limitadas. Acesse gapcna.agr.br e participe do 14º Workshop GAPS, presencial e online. GAPS, 25 anos. Pesquisa feita de produtor para produtor. Anderson Santos Galvão, falando a respeito do inverno, as suas consequências e também as oportunidades que o inverno traz na pecuária, tanto de leite quanto de corte. Você falou de rastreabilidade, hoje já chegamos ao nível, e aí até, às vezes a gente falando, alguém pode pensar, mas isso aí é muito distante, é muito longe, não está para mim. Opa, peraí, do rastreamento individualizado, né? Então, estamos chegando nesse patamar, em alguns lugares já está assim, e é um caminho sem volta. É um caminho sem volta. Parecia, quando a gente falava aí algum tempo atrás, falava, rastreabilidade e tal, bem-estar animal, parecia que isso é frescura de europeu. Não, não é não. Hoje, o consumidor brasileiro já começa a ter essa preocupação. Exatamente. Né? Assim como ele tem a preocupação de querer uma carne de qualidade, uma carne macia, né? Uma carne com uma gordura entremeada ali, ele também tem a preocupação de saber o seguinte, de onde vem, por que, como foi tratado esse animal, né? A origem eu vi lá em São Paulo, Anderson, fazendas que você já consegue rastrear e saber como é o tratamento, como é que é o manejo naquela fazenda, né? Quando você colocou o exemplo de São Paulo aí, eu lembrei bem, e isso vai estar para Goiás, para o Mato Grosso, para o Pará, todos os estados. Muitas fazendas do nosso estado já têm a rastreabilidade já implementada já há um certo bom tempo já, sei lá, pelo menos há 8, 10 anos, 5 anos, isso já é uma realidade, né? O que a gente exemplificou aqui é como se tornar uma lei mesmo, né? Exatamente. De todos os produtores, né, de norte a sul do país, e esse é um caminho que para nós é muito bom isso também, porque hoje nós produzimos um alimento, Divino Ronaldo,
extremamente com muita qualidade. Um alimento com muita segurança alimentar, um alimento que tem uma qualidade de marmoreio. A gente melhorou muito a qualidade da nossa carne frente aos outros mercados. E a rastreabilidade, não é o tema do nosso bate-papo, mas ela vai trazer para nós uma vitrine que vai falar assim, gente, a nossa carne ela tem padrão, não perde para nenhum alimento a nível mundial, né? Então isso vai trazer mais segurança ainda para a gente poder falar do nosso produto. E realmente a gente produz um produto nobre, né, no Brasil, seja por meio da carne vermelha, da proteína vermelha ou até mesmo do leite, né? Exatamente. Nessa época do frio, nós seres humanos bebemos menos água. E os animais? Bom ponto. O bovino ele tem uma característica diferente da nossa. Geralmente quando a gente come, né, o que é mais comum da população, né, às vezes um vai ter um comportamento um pouco diferente, né, mas de via de regra, nós comemos e depois bebemos água. O bovino ele é o oposto. Ele bebe água primeiro para depois ele comer. Até porque o que ele come é meio seco, né? Então, a oferta de água para essa época seca do ano, ela é muito importante. Muito importante. A gente já chegou aí em confinamento, que às vezes a gente se deparava lá, o produtor falou, a ração não está dando resultado, não está bom, né? A gente viu o aspecto da ração, tá tudo ok, né? Validade boa, né? Rastreabilidade dos grãos de onde vem, tudo ok, né? Vamos ver a aguada. Poxa, a hora que nós via a água, dava dó. Né? Porque a água que você oferece para os seus animais tem que ser água que você olha e dá vontade de beber. Tem que ser essa água. Não pode ser lama. Não pode ser lama, não pode ter lambari, né? Tem que limpar o bebedouro com frequência, né? Semanalmente, né? Tem uma frequência de limpeza, né? Saber se essa água que você está oferecendo para esses animais, você já fez uma análise de água da sua propriedade, né? É importante você fazer isso, né? Então, a água que você bebe tem que ser do mesmo padrão dos seus animais, né? Eu tinha um professor que falava isso, né? Eu já contei esse caso aqui um monte de vezes, eu gosto de falar disso. Era o professor, não sei se você conhece, é o professor Ipojucã de Goiás, Brasil, né? Que para mim é uma sumidade, né? Tá sumido, inclusive, tá sumido, né? E ele dizia, né? Ele dizia muito isso nas aulas de bovinocultura dele. A água que o gado bebe, se você não tiver coragem de colocar ela na mão e levar na boca, ela não está adequada para o seu animal beber. Isso aí, né? Isso mesmo. Por isso que, se alguém falou assim, antigamente os meninos eram tudo um briguento, hoje em dia não são. Antigamente os meninos bebiam água suja. Hoje não, hoje a água é limpinha. Então, os animais têm que ser da mesma forma. Quais são os indicadores, então, assim, para a gente, nós já estamos partindo aqui para a última etapa. Quais são os indicadores que devem ser monitorados com mais atenção durante essa estação? Bom ponto, Divino. Então a gente dividiu em duas etapas: sanidade, que é a saúde dos animais, e nutrição, que é a dieta desses animais, levando em consideração que a gente vai ter os desafios aí respiratórios e também de clostridiose. Então, se a gente for fazer assim boas práticas que o produtor tem que ter atenção, é fazer uma vacinação dos seus animais com as doenças respiratórias e fazer uma vacinação também contra as clostridioses. Por que das clostridioses? Dependendo do ambiente de uma palhada de milho, ela pode ter infestação de toxina de clostridiose, né? Então, se o animal bebe água numa cacimba e essa cacimba morreu um tatu ali, que formou uma água e soltou no pasto, essa água ali está contaminada, ela pode... Né? Acontece. Então, nessas mudanças de estações, né? Inverno para primavera, vamos falar no nosso linguajar, da seca para as águas, é sempre importante você fazer a vacinação de clostridiose e vacinação de doenças respiratórias. Fez isso para a sanidade? Tá ok? Tá ok. Quer fazer uma vermifugação estratégica nessa época? É importante também, porque os parasitas nessa época, que está muito seco o pasto, eles já não estão mais nas pastagens, eles estão dentro dos animais. Então é bom você fazer uma vermifugação estratégica, né? Existe até um controle estratégico da Embrapa, que é 5711, né? E existe também o 5811 das OETs, que é um outro programa sanitário. Mas todos eles vai dizer que no meio da seca, como a gente está entrando agora já para valer na seca, é importante você fazer uma vermifugação estratégica. Então, uma vermifugação estratégica, uma vacinação de clostridiose e uma vacinação das doenças respiratórias. Pensando na sanidade, na nutrição desses animais, adequar essa nutrição de acordo com a categoria dos seus animais. A nutrição do bezerro não é a mesma nutrição da vaca.
Então, pensando aí na vacada, podemos dar um sal ureado se eu tiver fonte de pasto em pé, mesmo que seja feno seco, né? Se ele tiver muita folha, posso usar um mineral ureado. Eu não tenho folha, pasto meu está rapado. Um proteinado sem ureia, em alguns casos até ração. Eu tenho vaca lá que está por descarte, dieta total nesses animais, para a gente acelerar o ganho de peso e fazer caixa para a fazenda. A bezerrada de recria, vamos fornecer um proteinado de baixo consumo ou de médio consumo para esses animais não perderem peso e quando eles chegarem na época das águas, eles já entram embalados para ganhar peso, né? Não fazer o boi sanfona. Na pecuária de leite, é um pouco mais detalhado, né? A gente costuma dizer que a vaca de leite ela já é atleta. Então, oferecer uma silagem, um volumoso de qualidade, oferecer sempre uma ração balanceada para esses animais. Falamos da importância da água, né? 90% do leite aí é água, né? Água. Então tem que ter uma água de boa qualidade, né? Não só para o gado de leite, mas para todas as categorias animais e raças. E eu acho que a gente, adequando a nutrição e adequando essas práticas de sanidade, a gente consegue atravessar esse período de uma forma rentável. E a gente falou só dos desafios, mas existem as oportunidades, né? A oportunidade aqui é a integração lavoura-pecuária, né? Que, ao meu ver, aí é a terceira revolução da pecuária e da agricultura. A agricultura precisa da pecuária, a pecuária precisa da agricultura, né? Uma não sobrepõe a outra, né? A gente consegue perceber com vários estudos onde tem uma área de integração lavoura-pecuária que tem pastejo. Esses animais pastejam, eles vão deixar ali nutrientes em cima, vão deixar fezes, essas fezes vão ciclar. Essas gramíneas, seja um arrozesiense, seja um tamane, qualquer capim que está ali, ele vai, quando o boi começa a comer ele, Divino Ronaldo, ele começa a enraizar para baixo. Quando ele enraiza para baixo, pensando na próxima safra, pensando na soja que vai vir lá em novembro, dezembro, ela vai trazer nutrientes lá de baixo para essa soja. Vai conseguir enraizar melhor, né? Vai conseguir enraizar melhor. Então, assim, é só benefícios que a gente vê nessa época do ano. O produtor ele tem que estar ligado às oportunidades, né? Às vezes, se você, pecuarista, você não é produtor de soja, você não faz integração, mas você tem um vizinho que tem, né? Então, é hora de você negociar com ele, né? Um ganha-ganha dos dois lados, né? E fazer uma safrinha de boi aí, quem sabe. Meu amigo, bom demais da conta. Pessoal que quiser te encontrar, onde é que te acha? Qual que é o... Hoje é o Instagram, né? O Instagram, qual que é o arroba? É o arroba AgroRaça-RV, não tem cedilha. É AgroRaca. AgroRaca-RV. Nós estamos aqui em Rio Verde, Goiás, né? E quem quiser seguir a gente nas nossas redes sociais, entrar em contato também por telefone. Hoje quase ninguém entra em contato por telefone, mas tem o nosso telefone, tem o nosso WhatsApp. E no AgroRaca-RV lá, no Instagram, você consegue ter acesso a todos os nossos redes de contatos lá. Pode mandar um direct lá. Pode Eu quero mandar um falar direct com o lá. Anderson, quero entender melhor que é a situação lá. Deixa com a gente, estamos aqui para esclarecer. Meu amigo, muito bom. Muito obrigado, viu? Eu que agradeço, meu amigo, pela oportunidade e a gente está sempre à disposição. Prazer e privilégio poder sentar na mesa contigo aqui. Bom demais da conta. Gente, bom, gente, é outra coisa, né? Outro nível, viu? Vou falar uma coisa para vocês. É isso, as oportunidades. O Anderson deixou bem claro. É um período que exige atenção, é um período que tem desafio, mas é um período de oportunidades também. E o produtor rural precisa estar atento a essas oportunidades o tempo todo. Porque hoje em dia, gente, não dá para errar mais, não tem margem de erro mais, né? Hoje em dia nós temos que ganhar nos mínimos detalhes, tá bom? Eu conversei com o Anderson Galvão, que é médico veterinário, gerente comercial da AgroRaça em Rio Verde, Goiás, e nós falamos sobre o impacto do inverno na pecuária. O podcast Agro e Prosa tem o objetivo de falar do agronegócio de forma fácil, simples e descomplicada. Diariamente conversamos com os maiores atores do agro e abordamos os mais diversos assuntos de interesse de produtores rurais, técnicos, pesquisadores, profissionais da área e simpatizantes do agronegócio. Se você gosta do nosso podcast, então você pode nos ajudar. É muito simples. Basta seguir-nos nas principais plataformas de streaming e também no YouTube. Se você deixar um gostei, compartilhar os episódios e deixar um comentário, já vai nos ajudar muito a dar relevância tanto ao podcast quanto ao canal. E o mais importante de tudo, nos siga para receber notificações de novos vídeos e episódios. Um grande abraço para você e até a nossa próxima prosa.